Olá, nós estamos aqui na sede do Instituto Mucará Brasilândia, com Gilda Moura e Paulo Luz. Nós vamos começar uma série de diálogos sobre a temática extraterrestre. Qual é o nosso objetivo? O que nos move aqui hoje? Nós queremos conversar sobre a temática extraterrestre, falar sobre as distinções entre contactados e abduzidos, sobre o fenômeno em si da abdução, sobre a casuística que envolve as aparições de OVNIs e, enfim, nós queremos ir mais além, falar com um pouco mais de profundidade, apresentar uma outra perspectiva sobre o fenômeno extraterrestre. E temos então como convidados a Gilda e o Paulo. Gilda, você é considerada uma grande autoridade em abdução. Né? Ao longo dos anos, no Brasil especificamente, você é uma referência, não só no Brasil, uma referência mundial nesse aspecto. E eu gostaria que você nos explicasse um pouco, depois eu passo a palavra ao Paulo também, para a gente, vamos abrir hoje esse diálogo. Como é que você chegou ao estudo da fenomenologia ligada a extraterrestres? Como é que foi essa trajetória? Bom, eu aí queria só fazer uma pequena distinção, tá? Eu não chamo fenomenologia extraterrestre, porque na verdade a gente pode até ter a hipótese de extraterrestre, mas na verdade chamamos alienígena, porque nós não sabemos o que é. Né? O estudo dessa casuística que estaria envolvendo tudo que nós chamamos de extraterrestre, ou extra nossa cultura, como dizia Paulo Serra. Extraterrestre não no sentido de extraplanetário, mas no sentido de extra a nossa cultura. Aí nesse sentido, acho que extraterrestre cabe um pouquinho melhor. De qualquer maneira, como é que eu chego lá? Eu começo pela parte de estudos paranormalidade. Eu, desde pequena, sempre tive uma atração muito grande por tudo aquilo que não é explicado, tudo aquilo que eu via e não entendia. Né? Então, desde garota, eu começo a procurar entender e assistir mesmo os cursos de hipnose, de parapsicologia, do Frei Boaventura, do Padre Quevedo, que eu estudava no Colégio Católico, e era toda essa visão que eu começo a me interessar. Né? Depois que eu cresço, já psicóloga, tentando entender um pouquinho mais os estados alterados da consciência, eu começo a receber pessoas com muito fenômeno extraordinário. Hoje em dia chamamos de fenômeno anômalo, na clínica. Tá? E por causa disso, eu começo a me interessar um pouquinho mais por toda essa área, até dentro da parte científica, porque eu tinha acabado de me formar em psicólogo. Né? Mas não entra ainda a parte extraterrestre, até acontecer comigo um fenômeno que eu conto no meu livro, no meu primeiro livro. Atualmente, na verdade eu não conto no primeiro, me enganei, eu conto no segundo, que é o risco terreno. Porque eu não tenho coragem de contar a história que me ocorreu, só vou contar 10 anos depois, tá? Depois que eu já era conhecida como psicóloga, como cientista, que eu vou contar a história. E é a partir daí, desse fenômeno, que vai acontecer não só com a minha família, também no avistamento no sítio do meu pai, como um acontecimento na minha casa, que vai me fazer começar a chegar perto do que havia naquela época sobre estudos em fenômenos extraterrestres, ou alienígenas, ou o que seja. Então eu começo apenas participando, conferências, assistindo. Durante muito tempo eu só ouvi, porque eu queria perceber o que estava acontecendo nessa área. Agora, me explica uma coisa aqui. Quando você inicia, quando esses pacientes começam a chegar à clínica, naquela altura já havia estudos no Brasil e no mundo relacionados a essa questão da consciência ligada aos processos de abdução? Não havia nada. Então, aliás, nem se usava a palavra. Você não tinha então um parâmetro clínico? Nenhum. Não, parâmetro clínico nessa área não.
Além disso, nem existia esse termo. Eu costumava, quando eu começo a chegar perto das pessoas que tinham passado por essas experiências, tá? O que começa a me interessar é a enorme abertura de consciência que eu observo nessas pessoas. Que eles tinham como que um saber, mesmo sendo às vezes pessoas simples, tá? Sem cultura, sem estudo, mas eles tinham um saber de uma mente ampliada, ou cósmica, muito maior do ser humano de modo geral. Então isso começa a me interessar muito. Tá? E as pessoas que teriam passado pelo que hoje em dia sabemos que é a abdução, né, tinham um certo trauma, né? E a distinção que eu fazia era as pessoas que teriam passado por um fenômeno físico e as que tinham passado pelo não físico. Não existia ainda o problema do termo abdução. Isso vai aparecer mais tarde. Então essa construção teórica é uma construção muito recente. Bastante recente. Inclusive o boom disso tudo é a partir de 1980, que começa o grande boom da abdução. Pelo menos do conhecimento da abdução. Não quer dizer que ela começou a acontecer ali, mas de tomarmos mais conhecimento sobre tudo isso. Paulo, você começa, saiba se eu estiver equivocado, me corrija, a sua caminhada extraterrestre com o General Showa. Né? Sim. Como é que foi essa caminhada? Como é que você foi parar até o grupo do General Showa? O que te levou a isso e fundamentalmente, o que te prendeu dentro do processo? Bom, na verdade, isso ocorre bem antes, na minha própria infância, na pré-adolescência. Alguns insights que eu tinha, algumas visões que eu tinha, embora raras, né, eram suficientes para que depois eu tomasse ciência de que poderia se tratar de algo, ou até como a Gilda falou, alienígena, né, ou alguma coisa estranha à nossa presença, ao nosso contexto terrestre. E não só por isso, né, mas o interesse desde muito cedo por astronomia, pelo estudo do cosmos, pela visualização do céu e, obviamente, pelo conceito de vida fora da Terra, isso foi não só me interessando, como tomando, né, o meu ser, a minha consciência, de uma forma praticamente irreversível, inclusive incluindo o contexto metafísico, energético, um conceito que hoje a física quântica coloca muito, em termos das probabilidades do universo multidimensional. Isso para mim na adolescência era muito claro, não me causava estranheza. E obviamente procurei saber o que existia de concreto em termos não só de publicação, mas de exposição, de pesquisa em cima disso. Embora eu achasse que não deveria haver nada, né? Porque a maioria das pessoas tratavam, ainda tratam, como algo, no mínimo, insólito, né? Algo estranho, que não se dê crédito, né? Enfim, mas mesmo assim, conversando até com amigos, consegui descobrir congressos, não digo congressos, na época não tinha isso, reuniões, participações ufológicas dentro de grupos, pequenos seminários. Quando é que isso começou? Isso foi pouco antes de 1980, 78, 79, eu tinha lá meus 15, 16 anos. Até que em 1980 ou 82, se não me engano, houve um congresso muito interessante que lotou o auditório da Academia Brasileira de Letras. Era a época do boom, não só da abdução especificamente, mas da ufologia de uma forma geral. E dentre os convidados, que na época eram de peso, eu gostei muito do posicionamento do General Showa, tá? Por ser uma pessoa consciente, por ser uma pessoa de credibilidade, por ser uma pessoa de ciência, tá? Por ser militar, por ser respeitado no meio militar, como general catedrático da AMAN, né? Ensinando lá
acho que mecânica racional, enfim, não me lembro bem a disciplina que ele ensinava. Mas, ao mesmo tempo, ele ferrenho defensor da questão ufológica, inclusive com experimentos e pousos de naves no seu sítio em Alexandria. Ele mantinha vários grupos e tinha uma consciência dentro do fenômeno, também a nível metafísico, por ter conhecimento de ocultismo, ele ser membro da Sociedade Teosófica e levar essa área com muita seriedade. Né? Ele era uma das raríssimas pessoas que já naquela época falava em ufologia com grande fraternidade branca e outras coisas que até hoje são combatidas por ser considerado um assunto que não tem correlação necessária, uma postura errônea, a meu ver, no sentido de entendimento como mistura de religião com a fenomenologia ufológica. Né? Como é que o general... E eu trilhei justamente esse caminho dentro da objetividade que ele tinha, não só na parte científica, mas conjugando essa parte científica, casuística ufológica, com uma ufologia que hoje é considerada avançada, pelo menos é o termo que se usa hoje, né? Onde se adentra pela multidimensionalidade, se adentra na questão espaço-tempo, adentra na questão das linhas de tempo, né? Ou seja, não só viajantes do cosmos, como também viajantes dimensionais e temporais. Né? Isso tudo já será falado naquela época. O general já tinha entrado nessa. O general entrou nessa seara e, aliás, já naquela época acho que era o único realmente defensor dessa seara e era muito respeitado, muito considerado. E essas questões, ao contrário de hoje, eram vistas com muita atenção. Ou seja, o general já naquela altura, será que era pelo fato dele ser membro da Sociedade Teosófica? E por ser general. Isso facilitava muita coisa com respeito à credibilidade das pesquisas e dos experimentos dele, né? E das experiências pelas quais todo o grupo dele passava, vivenciava, testemunhava no sítio dele em Alexandria. Né? Não só na questão física mesmo do fenômeno, como até na exteriorização da consciência, ou seja, do corpo, com contato parapsíquico com esses seres que ele descrevia, tá? De uma maneira bem metafísica, ao mesmo tempo científica, sem a conotação religiosa e espiritual do sentido pejorativo que se tem muito hoje. Mas naquela altura, o general, que veja, a Gilda coloca que até a década de 80, né, quando você começa a fazer clínica, não há parâmetro, de certa forma, acadêmico, né, de abdução. Em relação a isso, em relação ao contato já havia. Nós temos alguns trabalhos sobre contato, sobre abdução, na década de 80 ou não? Aqui eu acho que no Brasil não. Uma das referências, no caso do General Show, com respeito a isso, ele passa nos dois livros que ele escreveu na época, que é A Parapsicologia dos Discos Voadores e O Mergulho no Espaço, onde ele faz essas correlações, inclusive citando os experimentos dele, né, no sítio em Brasília, perto de Brasília, que ele tinha. Fora isso, pelo menos no Brasil, não existia nenhuma publicação a respeito com seriedade, com embasamento e fundamentação. Esse é um ponto importante, assim, a gente procurar saber no Brasil quais são as origens, né, dessa questão. Mas voltando aqui... Só um minuto. Você lembra o ano daquele grande congresso que teve em Brasília, que ainda que foi do Paulo Cronenberg, que foi o maior congresso que nós tivemos sobre a parte ufológica, e ainda não se falava da abdução. Não se falava da abdução, não. Eu não me lembro exatamente o ano. Em 80 alguma coisa. Mas não se falava sobre a abdução porque não se estudava isso, a ocorrência não era tão grande. Ainda não se classificava, ainda não se tinha talvez ideia. Eu ainda nem tinha entrado no cenário. Eu ainda estava buscando respostas
do que tinha acontecido comigo pelo que eu observava nos outros, tá? Nessa época. E dois fatos foram muito importantes para mim, no meu caminhar, né? Uma pessoa, um cientista aqui do Rio de Janeiro, mas que também tinha um lado espiritual, me enviou a Brasília para que eu encontrasse com um sensitivo que fazia parte do grupo do General Shoa, tá? E eu vou à casa dele, tá? E quando ele me recebe, começa a me contar as experiências dele lá em Alexandria, tá? Muitos símbolos e muitas coisas que ele vai me colocando começa a fazer sentido para mim. E é onde eu começo, pela primeira vez, a ter contato, a ver fenômenos acontecendo dentro da casa, né? Fenômeno de luzes ou de gravação em lâmpadas e muitas coisas que ocorriam nessa época no grupo que participava com o General Shoa lá na Fazenda Alexandria. E o segundo marco vai ser exatamente esse grande congresso, em que de abolição ainda não se falava, era muito em cima do contato e o que seria tudo isso, né? Mas que ainda vem o Heine, que está presente, ainda vem grandes nomes nesse congresso que foi bastante importante, né? Mas que eu vou assistir uma pequena palestra que o Fábio Serpa, onde eu conheci, investigador argentino, me leva para assistir, de um rapaz que teria ido para a Chapada, tá, com um grupo, e lá na Chapada eles tinham passado por experiências muito fortes, tinham ficado até um pouco fora deles, e no retorno eles são recebidos pela filosofia, tá? E a partir daí eles vão ter contato com alguma outra ordem interna muito mais fechada e que vai fazer um pouco dessa correlação com a parte dos fenômenos que estariam acontecendo e todas essas teorias ou crenças ou conhecimentos mais antigos, ou mais ancestrais. Até aí era só o que tínhamos, ou estudos da consciência que já existiriam nos Estados Unidos. Mas, Paulo, voltando à questão sua com o General Shoa, a hipótese extraterrestre era alguma coisa que era admitida dentro da sociedade teosófica ou não? Isso depende muito da sociedade teosófica como um todo, como sociedade secreta, que há exemplos de outras, ela não estimula, não lida com esse tema diretamente, não estimula, não exorta o estudo disso, ela se mantém ali. Mesmo que a Blavatsky falasse... Mesmo que a Blavatsky tenha, obviamente, mencionado essa questão. Tá? Mas evita-se esse tipo de comentário. Agora, cada membro, tendo as suas próprias experiências e convicto do que está ocorrendo, não existe nenhum movimento que restrinja o membro a justamente estudar, participar, obviamente, dessas pesquisas e ter suas próprias experiências. Inclusive a própria lei da filosofia. Nada impede. Agora, a sociedade como um todo, como qualquer sociedade secreta, ela fica isenta de qualquer comentário ou qualquer trabalho específico dentro dessa área. É importante, Gilda, você como contatado numa época que não tinha parâmetro, né? E a Gilda, como profissional, também numa época que não tinha parâmetro. Como é que vocês lidaram com essa questão? Você, Paulo, teve contato. Teve experiências, você vem relatando isso ao longo de vários simpósios, encontros e congressos de ufologia. Como é que você lidou com o fato? Quem você procurou na época ou não procurou ninguém? Você lidou com a questão sozinho? Não procurei ninguém. Quando eu fiz a viagem à Chapada, fiz o primeiro acampamento, dos 4 que eu fiz, a fenomenologia ocorreu nas 4 ocasiões, mas a mais forte e marcante foi na primeira viagem. E já como ufólogo, ou estudioso de ufologia, melhor dizendo, né, eu já tinha ciência que era um local especial que poderiam ocorrer fenômenos. Não só pela tradição local, oral,
mas pelo que já havia sido pesquisado naquela região. Né? E o conhecimento que normalmente eu tinha já de pesquisa ufológica, etc. Mas, ao se deparar com o fenômeno, obviamente isso tudo, ou grande parte disso, esvai. Né? Porque a preparação para um ambiente desse exige, né, um condicionamento físico e mental, né, pela própria energia da região, que é bastante diferente. Uma região, por exemplo, em que o acúmulo de cristais é tão grande, e isso se reflete nos instrumentos de bordo dos aviões. É uma região em que não existe rota de avião. Os aviões não passam por ali normalmente, porque os instrumentos de bordo, volta e meia, são alterados, têm as suas leituras alteradas. Tá? Então, nessa perturbação de rota de avião, lá tem. Né? É um local totalmente ermo, com uma vibração de energia realmente diferente. Tá? E eu não tive uma preparação própria interior, né, que me foi estimulada interiormente para isso. E após o fenômeno, eu também não procurei ninguém, fiquei na minha, deixei que todo aquele processo se desenvolvesse dentro de mim de uma forma natural. Para você ter uma ideia, com muita relutância e insistência do nosso amigo Petit, que soube, depois de mais de 10 anos da minha experiência na Chapada, ele pediu para expor. Eu fiquei 10 anos com isso, em relação a isso. Inclusive, essa experiência me estimulou muito para fazer o que eu faço hoje. O tipo de atividade, inclusive profissional, que eu exerço hoje. Eu não quis, respondendo mais especificamente a tua pergunta, na época eu não quis misturar aquela experiência, né, que para mim foi tão intensa, né, que palavras não dá para se explicar, com opiniões ou considerações de outras pessoas. Tá? Eu não quis misturar isso. Então aquela experiência foi única. Eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu experimentei, estou completamente lúcido, convicto com respeito a isso. Essa experiência ainda hoje repercute em mim, não só pela experiência, mas pela fonte, pela origem dessa experiência, que ainda continua presente. Tá? Eles monitoram por si mesmo. Tá? E eu não vi necessidade de compartilhar isso com ninguém, porque não foi estimulado também. Tá? Ou seja, e também o meu propósito lá, quando eu fui, não era descobrir alguma coisa para ter que contar boa nova. Essa boa nova todo mundo sabe. E vale muito da experiência de cada um. Tá? Você só tem a dimensão realmente do fenômeno da coisa quando você passa por ele. Sim. Mas, Gilda, por exemplo, esse tipo de atitude, né, do Paulo, você teve outros pacientes que tiveram essa atitude, ou seja, que passou pela experiência... que passou pela experiência e lidou com ela sozinho. Eu tive duas posições diferentes do Paulo. Tá? Eu, como ele, fiquei 10 anos sem coragem de contar o que tinha me acontecido. Né? Eu vou escrever um livro 10 anos depois. Nem meus amigos mais chegados sabiam, com exceção de um filho meu. Tá? Então eu tive que lidar de uma certa forma também sozinha, com o que estava me acontecendo. Mas apesar de ter que lidar sozinha, eu passo a ter os pacientes também passando por histórias semelhantes. Né? E diferente dele, eu busquei ajuda e conhecimento para todo lado. Eu fui a tudo que eu tinha direito. Tá? De umbanda, de espiritismo, de teosofia, de tudo de Alice Bailey que eu pude. Eu procurei, na parte psicológica, todos os estudos da consciência. Tá? Vou participar de todos os congressos alternativos dos Estados Unidos. Todo o pessoal da psicologia, da psiquiatria, que estava começando a lidar com tudo isso sem saber o que era. Vou participar desses grupos fechados. Então, eu vou participar de muita discussão. Mas isso para atender para atender os outros e para resolver o meu próprio problema. O seu problema. E meu próprio problema.
Como não havia parâmetros, quer dizer, a gente vai ter que buscar isso aonde? A gente vai ter que buscar isso na filosofia perene, nas tradições ancestrais, né? Inclusive, com o pessoal da abdução, eu passo a ter que estudar que é Kundalini. Eu não tinha a menor ideia do que fosse. Vou pertencer à sociedade de Kundalini, vou para os Estados Unidos, pertenço de múltipla personalidade, estudo de trauma, até vítima de ritual satânico. Bom, então para tentar entender um pouco... muito grande, né? É engraçado que dentro dessa explanação que a Júlia está fazendo, né, de tudo que aconteceu com ela, aconteceu comigo também. Só que no caso dela, ela foi buscar depois. Eu, quando cheguei na minha primeira experiência, eu já tinha passado por isso tudo. Não, mas eu já tinha passado na parte para a psicologia. Eu passei por isso tudo, ó. Banda, Candomblé, Sociedade Secreta, igreja, isso, aquilo outro. Eu já tinha passado por esse leque todo ao chegar nessa experiência. É como se na minha experiência lá, num determinado momento, né, quando na minha cabeça juntou isso tudo, que culminou naquela experiência, eu vi, então é isso. Aquilo tudo, é isso. Vamos, e tem só um detalhinho antes de você fechar, então, que eu me esqueço. Vamos tá? encerrar esse bloco. Que me ajudou a dentro de entender e tudo desenvolver isso, que tudo não é aquilo o que caso, eu peguei no leque. mas que eu acho que não é o caso E dele. ela abriu o leque depois. Não, mas eu fui criada dentro de uma escola de freira, eu era católica, apostólica, romana, quando começa tudo isso a acontecer. Foi a primeira pessoa que eu procurei, foi o padre. Então tem todo um contexto diferente. Vamos dar um intervalinho e a gente volta daqui a pouco.